Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Mais um AdamaCast começando. Hoje, o segundo episódio, onde está falando do manejo de insetos. E hoje um tema muito polêmico. Nós vamos falar sobre manejo de percevejos na cultura da soja e do milho. Eu sou Rafael Malandrino, sou responsável pelo portfólio de inseticidas na Adama. Aqui do meu lado está Rafael Mancini, responsável pelo time de desenvolvimento de mercado na Cerrado Leste e no Sudeste e Nordeste. E nosso convidado, o Alfred, entomologista, pesquisador da FAPA. Alfred, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. E para dar abertura nessa conversa aqui, eu acho que nada como começar pela percepção do agricultor sobre o risco que é o percevejo. Quando a gente fala de percevejo, eu penso como um inseto que está roubando o dinheiro do bolso do agricultor, só que ele não tem aquele impacto visual, né? Então, ele vai lá, suga o grão e o agricultor não está vendo o que, de fato, ele está perdendo. Então, é aquela praga que te rouba silenciosa. E muitas vezes o agricultor acaba menosprezando, apesar dele dar bastante importância para o percevejo, mas ele não fica tão preocupado quando ele entra numa lavoura, vê 4, 5 percevejos voando, ele acha que está tudo bem, né? Mas, na verdade, o Alfred não está. Ele já perdeu a mão nesse controle, o percevejo já está roubando muito a produtividade dele, os problemas dele, ainda mais se for para semente, maior ainda. Então, vamos começar aqui tocando a bola para você, mas falando realmente sobre a percepção do agricultor sobre o problema de percevejo. Bom, antes de começar, Rafael, só agradecer o convite. Acho que é um prazer estar aqui, talvez compartilhando um pouco o conhecimento que a gente gera na estação e por um assunto bem importante que é o percevejo dentro do sistema produtivo. E acho que esse ponto que você trouxe para a gente começar esse bate-papo é importante, né? Quando tem lagarta lá, uma desfolha, o produtor vê, né? O produtor vê, se preocupa. Quando tem uma ferrugem, uma pequena lesão de ferrugem, né? Já acende um sinal de alerta. E muitas vezes, e aí depende muito da região norte do Paraná, principalmente, o oeste também, às vezes tem 3, 4 percevejos, tá tudo tranquilo, digamos assim, né? Tá sorrindo, né? E não é bem assim, né? Sim. Por quê? Porque ela não vê o dano, né? O dano ele não é visível como um desfole, como eu comentei com vocês. Mas o dano ele existe e é expressivo, sim. É muito, hoje assim, olhando em termos de potencial produtivo, se eu tiver 3 percevejos por metro linear, o dano é muito maior do que ter 3, 4, 5, 6 Hackpluses por metro linear. Né? Só que a gente não enxerga isso. No Hackpluse logo a gente enxerga, né? As desfolhas aparecendo, etc. e tal, né? Então é um dano oculto mesmo. Né? E mesmo assim, então eu sei que ele suga a semente, eu vou abrir uma semente. É difícil ver isso a olho nu, uma picada. Você vê realmente quando o dano é muito, muito elevado. Assim, quando tem muita picada, você enxerga a olho nu esse dano, né? Pensando na cultura da soja. No milho é um pouco diferente. Mas uma dinâmica legal é fazer tetrazóleo, né? Acho que mostrar sementes picadas por tetrazóleo. Aí você vê realmente a extensão do dano, né? Do que o percevejo causa no grão, na semente, né? Então, quando a gente faz análise de tetrazóleo, tira foto, aí sim a gente começa a enxergar um pouco mais o impacto que tem esse dano, né? Uma semente vermelha lá, a parte viva, a parte morta está branca, então ele vê, a gente começa a entender um pouco a dimensão aí do dano que esse inseto causa na cultura da soja, né? E aí começa talvez a chamar um pouco mais a atenção do produtor pro problema que é o percevejo. Sim. Acho que no milho é um pouco diferente, o dano é mais visível, porque né? dá o visual. É o visual, né? Mas na soja realmente acho que é um desafio aí de mostrar que sim, eu tenho lá percevejo e sim, ele está convivendo dentro da minha lavoura e ele está trazendo um impacto na produtividade e na qualidade, se a gente falar numa lavoura de semente, muito significativo. Se a gente for parar para pensar, né? Você falou lá do índice de 3 percevejos por metro linear, né? Se a gente for pensar que a gente tem 10 mil metros linear dentro de uma cultura, a gente está falando que do hectare a gente tem 20 mil, 30 mil percevejos facilmente dentro de um hectare, né? Então, a hora que você olha a grandeza e fala, são 30 mil indivíduos que estão aqui sugando meu grão, aí assusta, né?
E pior do que isso, né? Estão se multiplicando também, né? É Exatamente. uma exponencial, É uma digamos exponencial. assim, decrescente. Mas, de fato, não dá o visual e a preocupação do agricultor muitas vezes acaba ficando no visual. Apesar de a gente ver uma crescente adoção de inseticidas para controle de percevejo, tentativas de se melhorar o manejo como um todo no Brasil. Lógico que você tem instituições onde conseguem promover mais isso, que é o caso da FAPA, ou locais onde a carência de informação é menor, então você tem uma discrepância. Mas como uma média no Brasil, a gente vê a tentativa. Mas a tentativa, muitas vezes, ela é o corretivo, né? A hora que foi o boi com a corda. Então, a gente vai abordar um pouco do manejo como um todo. Mas, pensando nisso, Alfred, tentativa de adoção, tentativa de controle melhor, preocupação com o percevejo, um pouco tardia a percepção do agricultor sobre isso. Mas a percepção é que a pressão está aumentando. E os números mostram para nós de mercado que, de fato, a pressão de percevejo está aumentando. O que você acredita que realmente acontece, não pensando só em soja agora, mas para a gente ter uma condição que está favorecendo o percevejo, essa multiplicação que você falou, cada vez maior, o que você acha que mudou ali no cenário que está contribuindo ou favorecendo a praga? Eu acho que sim. Primeiro é o sistema, né? Então, essas pragas estão se adaptando muito bem ao nosso sistema, né? Então, esses nossos cultivos sucessivos, seja no sul, cereais de inverno, mais ao norte, centro-oeste, a parte de safrinha, milho safrinha, outras culturas como feijão, enfim, um leque grande de culturas ocupadas ao longo do tempo, isso favorece, né? Então, eu tenho alimento durante o ano inteiro, né? Então, isso, de certa forma, muda um pouco toda essa dinâmica da praga. Eu tenho alimento, às vezes eu tenho clima, então a gente tem, digamos assim, tudo a favor da multiplicação desse inseto. Então, acho que um ponto bem importante que a gente pode explorar um pouco mais aí, né, dentro desse bate-papo. A segunda é talvez ferramentas de manejo, né? A gente foi talvez usando algumas ferramentas excessivamente, sem sem um critério adequado, talvez lá no passado. Isso também, em alguns pontos, contribuiu para falhas pontuais de controle. Aí não estou falando de forma geral, mas estou falando mais regional, né? Então, tem regiões que têm problemas sérios já com uma resistência a algumas moléculas. E talvez toda a percepção também culmina numa decisão falha, né? Então, a gente vai comentar também, provavelmente, sobre como melhorar a estratégia de manejo baseada na evolução dessa população, né? Então, para percevejo, isso é muito importante, né? A gente tem ferramentas boas, mas temos adulto, temos ninfas. Ninfas são mais difíceis de ser controladas, justamente por ficar na parte mais baixeira da planta. Então, a partir do momento que eu tenho lá índices populacionais altos, eu tenho ninfa no baixeiro, já tenho ovos, tenho já uma multiplicação, toda a estratégia, às vezes, de manejo fica comprometida, né? Então, um cenário bem amplo. E também o nosso clima está mudando, que também, de certa forma, favorece um pouco isso, né? A gente pode talvez fazer um podcast só de mudanças climáticas. Aqui, é bem polêmico, mas sim, a gente está vivendo cenários diferentes, né? Cada safra, a gente vai falar assim, a gente está esperando a safra normal. Não, nos últimos anos nunca mais foi normal. O que é o normal, né? A gente vai estar convivendo com esses cenários completamente diferentes em termos de clima, chuva, etc. e tal. E isso também favorece um pouco o desenvolvimento dessas pragas, né? Elas são reguladas por temperatura, então ciclo, a questão de multiplicação e tudo isso favorece, de certa forma, a adaptação aí dessas pragas na cultura. Fora espécies, né? Espécies predominantes, que antes talvez eram espécies secundárias, hoje são já espécies chaves dentro desse sistema integrado que nós vivemos. Isso aí. O Alfred, resgatando aquela conversa inicial do número de percevejos por hectare, né? Vou colocar mais uma pimenta aqui naquela conta, né? Vocês falaram aí de 2, 3 percevejos por metro, resulta em uma população de 20, 30 mil percevejos por hectare. E quando a gente olha hoje o nível de performance de inseticidas, né? Uma das principais ferramentas para a gente controlar a percevejo, a gente está falando aí de um índice de 80%. Então, num hectare onde eu assumo que eu tenho 20 mil insetos, a 80% de controle, eu ainda estou tendo uma sobra de 4 mil insetos por hectare, um número muito elevado. E aí eu queria que você trouxesse para nós um pouquinho daquele... É um debate antigo, né, mas que cada vez mais ele se torna mais importante. Para a cultura da soja, assumindo que a gente não pode
assumindo que a gente não vai ter um nível de eficiência de 100% de controle, qual seria o momento ideal de eu startar minha aplicação, meu controle, né? Fala-se em ausência e presença, fala-se em nível de meio percevejo por metro, a Embrapa traz um número um pouco maior de percevejos por metro. Na sua opinião, quando o produtor deveria, seria a partir do número de insetos ou a partir do estado fenológico da cultura? Então, legal, é uma pergunta bacana e não existe uma única resposta para isso. A gente tem que construir, vamos já entrar em manejo, a gente tem que construir um raciocínio, talvez, né? A gente falou um pouco assim, tem 3 percevejos. Bom, 3 percevejos, pelos dados que nós temos, já está muito acima do nível de controle, nível de dano econômico. Já foi. Então, quer dizer que sim, você está perdendo muito mais produtividade, o dinheiro, se converter a perda de produtividade em dinheiro, do que o custo da minha ferramenta de manejo. Inseticida, vamos colocar assim, né? Então, isso é variável, né? Esse número é variável. Lá, quando a soja bateu lá perto dos R$200, vamos colocar assim, esse nível de ação ele era extremamente baixo. Porque a soja valia muito, o inseticida tinha lá o seu padrão de valor, né? Tudo bem, também subiu, etc. Mas a relação de troca era muito vantajosa para o inseticida. Hoje, os preços recuaram um pouco da soja, esse número foi se adaptando. Hoje, sim, dependendo muito do inseticida que eu vou usar, do qual inseticida, o custo desse inseticida, a região que eu estou também influencia o preço da soja. Nós estamos falando ao redor de meio percevejo a 1 percevejo por metro como um nível de ação. Baseado em retorno, baseado justamente nesse assim, quanto que vale a pena usar inseticida para controle. Isso é a viabilidade do manejo da ferramenta. Como eu falei, é variável, mas mais ou menos essa referência. Isso é para grão. Para semente já é outro cenário, né? Aí piorou. Por quê, né? Então, se eu estou produzindo uma semente, a gente falou lá no início, tetrazóleo, lá eu consigo enxergar muito bem isso. Eu tenho perda de produtividade, que eu garanto, beleza, isso que a gente falou. E aí agora eu vou entrar na qualidade. Então é um cenário bem importante, porque eu preciso, além de ter potencial produtivo, tem que levar essa semente lá no final com as melhores condições possíveis para ser beneficiada, armazenada e sobreviver para a próxima safra, né? Então esses crivos que a gente vê são bem mais baixos. Aí a gente está falando próximo de meio percevejo por metro linear como um nível aí razoável de entrada. Acima disso, o que eu vou ter? Vou ter mais picada nas sementes. Então, se eu percevejo picar lá, eu tenho redução no vigor de semente. E se ele picar, por exemplo, uma plúmula, uma radícula da semente, né, a parte viva, ou embrião, né, eu tenho uma perda de potencial produtivo. Aí sim é uma catástrofe. E o percevejo vai picando aleatoriamente, né? Então, em algum momento ele vai atingir, por exemplo, o embrião, digamos assim. E aí, de certa forma, eu tenho, fora a sucção, a redução da produtividade, tem a perda de qualidade, que é muito importante para a produção de semente. Acho que todo mundo quer comprar uma semente de qualidade, por isso que esse manejo é tão importante. Tá? Pensando aí nessa distribuição do percevejo, né? Você estava falando ali do clima, o clima mudou, tem favorecido muito as pragas no momento inicial. Vamos lá para a entre-safra. E eu acho que tem uma questão aqui na entre-safra, dessecação antecipada, eliminação de tudo que você tem ali de restos culturais, plantas hospedeiras, que o agricultor olha isso, mas muitas vezes as dificuldades operacionais fazem com que ele não consiga ter uma eficácia muito boa. E aí você tem cada vez mais gramínea sobrando, tiguera de milho no sistema, em regiões do sul do Brasil aqui, buva, e todas essas plantas são hospedeiras fantásticas para percevejos. Todas que você for, você com certeza vai olhar pelo menos um percevejo ali escondidinho ali, né? Então, como é que você enxerga esse estabelecimento da cultura? Vamos colocar assim, né? E a gente vai fatiando os momentos da cultura, mas pensando ali, né? Na dessecação até o momento do plantio. Ali a gente já tem pressão, né, Alfred? Sim, aí, principalmente na cultura do milho, ou você se refere também à soja, talvez, né? Mas é a ponte, né? É a ponte entre safras. Tudo bem, eu posso ter o percevejo marrom que entra em diapausa e sai dentro da cultura, né? Migra para dentro da cultura, mas principalmente o percevejo barriga verde tem se favorecido um pouco mais desse cenário aí. Milho tiguera, gramíneas
e aí sim começa dentro da cultura, né? Então, claro que olhando para pré-semeadura é importante eu considerar isso, né? Sim. Tudo bem que numa soja, um ataque de percevejo, uma migração do percevejo para a fase inicial da soja, talvez dano eu não vou ter, né? Não vai ter o alimento. Mas a gente tem que pensar numa construção, numa estratégia de manejo. Isso talvez comece assim a olhar já dentro do período de entre safra. Claro que eu não vou fazer aplicações à toa lá de inseticida no entre safra, acho que não é esse o recado, mas a partir do momento que eu instalar minha cultura, eu também tenho que considerar o que está lá para trás, que está antes, exatamente. E aí, dependendo das populações, sim, eu vou me programar um pouco melhor dentro dessa estratégia de manejo, né? Para milho, isso é um pouco mais arriscado, digamos assim, né? Falando, sul, né? Então, a região sul, de milho verão. O milho verão, ele tem um cenário um pouco diferente, talvez, não que ele sofre menos, talvez a safrinha é um pouco mais desafiador, né? Porque vem da soja, mas nesse cenário de vazio, ele é importante, né? Eu tenho ao mesmo tempo cereais de inverno, em áreas ao lado, temos plantas daninhas, temos em algumas regiões, etc. e tal, que servem como um depósito, um abrigo temporário desses percevejos. Aí, quando vem o milho na sequência, né, é justamente a pior fase, né, para ocorrer o ataque do percevejo, né? Lembrando aí que basicamente os maiores danos em milho ocorre até V4, V5, né? Claro, tem danos até nos estádios mais avançados, mas seria o período aí bem mais crítico. Então, nesse cenário onde eu tenho milho, o que acontece antes, ou seja, na entre safra, é muito mais importante do que uma cultura da soja, né? Então, a cultura da soja tem um pouquinho mais de tempo para tomar uma flexibilidade para tomar uma decisão. No milho não, né? No milho é imediato. o milho sai do chão, germina, emerge e já tem um ataque de percevejo, um cenário mais desafiador. E justamente nesse momento aí, vocês que são da indústria, né, vocês sabem muito bem que talvez é um momento onde eu tenho maior dificuldade da ação do produto, dependendo do produto sistêmico. Eu tenho um pouco área foliar, etc. e tal. Então, tem que escolher também muito bem minha ferramenta, né? Meu inseticida nesse cenário aí de milho recém-emergido para fazer essa produção inicial. Então, a situação no milho verão realmente é muito crítica. No milho safrinha também é muito crítica. Mas vamos voltar ali para a soja para a gente seguir, né? Você disse que eu tenho uma plasticidade melhor. Lógico que temos que fazer a dessecação bem feita, mas eu tenho um momento ali do vegetativo, né? Então, você tem o dossel aberto, exposição dos percevejos, e ali eles não estão causando danos, certo? Nesse momento também não há reprodução, né, dos percevejos. Eles ainda não estão se reproduzindo, eles estão se estabelecendo e vamos chamar de momento de colonização, certo? Perfeito. Esse momento aqui é um momento crucial de controle, né? Para a gente fazer esse controle populacional aí que você trouxe há um pouco tempo atrás. Exatamente. Então, assim, eu falei um pouco do nível de dano. Isso é um número, é um índice, né, que a gente toma para viabilidade. Agora tem que encaixar isso dentro de uma estratégia mais ampla, né? Acho que esse é o segredo de manejo, né? Eu não posso olhar simplesmente um número isolado, porque talvez eu não vou ter sucesso. Isso depende muito de praga para praga. Então, para o percevejo, isso que você falou de colonização, olhar, isso é muito importante. Essa é uma visão que a gente comprovou isso com vários ensaios, de como melhorar o manejo olhando para esse cenário de estabelecimento inicial. Então, vamos lá colocar um percevejo marrom, que talvez é a principal espécie na cultura da soja, né? Normalmente ele sai aí de áreas ele está abrigado, está em diapausa, migra na fase inicial da cultura da soja, vai migrar para essa soja. Não vai ter alimento ainda, não vai causar dano, mas aí vem a pergunta, será que vale a pena manejar ou não? Sim. Né? Acho que essa é a pergunta. E o que a gente tem visto com vários trabalhos? Que sim, eu não tenho dano na produtividade. O dano vai aparecer a partir de R3 normalmente. Só que se eu se eu tiver população, logicamente, chegar lá em R3, a partir do momento que tem alimento, vai começar a acasalar, vai ter ovos, vai nascer ninfa. Então, é o período que a gente fala, coloniza, né? Começa a se multiplicar. E se eu não ficar muito atento para esse período pré-acasalamento, digamos assim, pré-postura, etc. e tal, eu vou comprometer minha estratégia de manejo. Então, muitas vezes eu tenho que antecipar um pouco o meu manejo, aproveitar das condições da minha cultura, já que tenho do céu aberto, tenho ferramentas fantásticas
para colocar nesse momento para melhorar o meu manejo dentro da cultura, dentro da fase reprodutiva, né? Então, isso deve ser levado em consideração e é uma das premissas do manejo de percevejo. Então, o que acontece normalmente, né? Percevejo migra para dentro das lavouras, né? Apareceu lá vagens, canivete, começa a se alimentar, tem alimento com qualidade, começa a se multiplicar, né? Então, tem o período de realmente colonização, de multiplicação, né? Ovos, ninfas, temos o pico populacional e depois nós temos a dispersão novamente. Então, entendendo isso, eu consigo refinar minha estratégia de manejo. Sim. Cortando, assim, qual que é o erro que eu não posso cometer? É chegar lá, querer fazer minha primeira aplicação, minha primeira intervenção, com população alta, que a gente já comentou, 3, 4 percevejos, e o pior de tudo isso é ter ovo e ninfa dentro desse cenário, né? Porque assim, eu apliquei um inseticida agora. A gente já comentou que nós não temos 100% de controle. Sim. Então, naturalmente vai sobrar. Vai sobrar muita ninfa, porque nesse momento que eu já tenho essa reprodução, ela está lá embaixo. E eu tenho ovo, então a ressurgência ela é muito rápida, porque eu controlo adulto muito bem, ninfa um pouco menor, ovo quase não controlo, então a ressurgência é muito, muito rápida, né? Então, eu antecipando um pouco esse manejo, eu dependo de novas migrações para dentro dessa área e eu ganho tempo. Sim. Em muitos casos, inclusive, eu consigo economizar inseticida, número de aplicações, se eu antecipar a minha aplicação, porque eu estou cortando, digamos assim, o ciclo do percevejo dentro da minha lavoura. Dois conceitos que eu gosto muito e há muita confusão, né? Que a gente fala de efeito residual e período de reinfestação, né? Tempo de reinfestação. O que a gente busca no manejo de percevejo é realmente estender esse período de reinfestação. Então, quanto mais ninfa eu tenho, quanto mais ovos eu tenho, menor é meu tempo de reinfestação, né? A população atinge um momento de controle muito rapidamente. E não é residual, né? Eu não vou exigir lá que eu tenha um inseticida dentro da planta, em doses letais, controlando o percevejo lá no 14º, 15º, 16º dia, que é a hora que o agricultor vai poder entrar ou conseguir, dadas as limitações de operacional que os agricultores venham a ter, conseguir entrar nessa área de novo. Ou seja, de novo, né, a gente tem que ir antecipando essa visão para adotar uma boa estratégia para eu aumentar esse meu período de reinfestação. Porque se eu estiver numa situação dessa de muito ovo, muita ninfa, aplicação seguidinha uma da outra para tentar conviver com o problema, né? Isso. Remediar é difícil nesse cenário, Sim. né? Primeiro, custa muito caro, as aplicações são em intervalos muito curtos, então a gente vê assim, antecipando, a gente tem todos esses benefícios, né? Esse período de reinfestação, que a gente, traduzindo aí no termo do produtor, ele se converte em residual, mas não é residual, não é o residual. Né? Não é residual do produto em si, mas a gente acaba tendo um período maior sem a convivência do percevejo, até ele voltar para a área, até começar acasalamento, multiplicação. Então a gente ganha, de certa forma, alguns dias dentro desse manejo, né? Ainda explorando esse momento da soja aberta, do dossel aberto e da importância da gente fazer aplicações nesse momento. Como monitorar esse percevejo, né? Como fazer esse monitoramento? Porque uma soja ali com 5, 6 trifólios, você não vai conseguir bater pano, né? Então, como é que você pensa ali em monitorar? É realmente abrir a palhada, entrar ali, ou pegar um metro linear? O que você acha que é a forma ideal da gente olhar esse momento? Eu acho o seguinte, né? Então, o pano de batida ela é uma ferramenta que auxilia. É ruim no início? Mas pelo menos é um começo. Sim. Tá? Claro que as inspeções, nessa fase, é muito fácil fazer as inspeções. Acho que dá para mexer em palhada, sim, dá para olhar junto com o pano de batida, mas acho que vai evoluir um pouco mais as ferramentas de manejo, sabe? As ferramentas de monitoramento, né? Então, acho que não está no mercado ainda, mas da mesma forma como existem lá os feromônios para monitoramento de adultos, de lagartas, né? Por exemplo, tem lá feromônio para as podópteras, tem para outras pragas, né? Isso também está evoluindo para percevejo. Então, eu posso usar isso também, a partir do momento que isso virar a ser um produto comercial, o feromônio como uma estratégia de enxergar quando que os adultos estão migrando para dentro da lavoura, né? Então, acho que vai ser uma facilidade, vai ser mais uma ferramenta de tomada de decisão. Tá? Claro que isso também está evoluindo para outras táticas um pouco mais
talvez difíceis de aplicar a curto prazo, imaginamento aéreo, né? Com voo, por exemplo, pode ser um drone voando bem baixo, tirando fotos de alta resolução, mas isso aí acaba esbarrando em enxergar a praga, né? A praga que está em cima você enxerga, o que está embaixo você acaba não pegando. Então é uma tática que tem que ser muito bem avaliada, mas acho que sim, fora o que nós temos de tradicional hoje, pano de batida, inspeção visual, acho que nós temos que eventualmente partir para feromônio assim que essa tecnologia estiver disponível. Tem uma questão do percevejo que ele difere de outras pragas, e isso tem o lado bom e o lado ruim, né? Que é o hábito, a alçada de voo do percevejo, né? Ela é curta, a percevejo se reproduz muito localmente, você tem populações muito endêmicas de cada região, então isso é bom quando a gente olha o manejo de resistência como um todo, né? Você não vai ter um problema de resistência generalizado, muito provavelmente no Brasil. Então você tem regiões onde você tem mais ou menos tolerância de um ou de outro ativo. Mas, por outro lado, se a gente for fazer uso de feromônio e entender essas outras ferramentas de monitoramento, a mobilidade do percevejo limita um pouco isso, né? Apesar de... talhão por talhão, né? Talhão por talhão. Né? Diferente de lagarto, que eu consigo colocar uma armadilha e representar uma área maior, aqui no percevejo vai ter que ser uma olhada cada vez mais no detalhe do talhão, né? Tem que vestir a botina e ir para o campo, isso né? Aí, termo mais agrônomo. Exatamente. Né? Então, realmente, são desafios, né? É uma praga completamente diferente e acho que entendendo essa dinâmica, então eu já sei, a dinâmica é essa, né? Então, eu sei que eu tenho que ir no período vegetativo também monitorar a percevejo. Tem doenças? Claro que tem. Tem plantas daninhas nesse momento? Sim. Mas o percevejo também faz parte dessa estratégia. A construção começa nessa fase. Show. Depois que a gente tem a soja fechada, né? Então, você tem ali, discutimos bastante sobre a importância das aplicações com o dossel da soja aberta. Agora entramos na soja fechada, né? A hora que fecha o dossel, R3... início de canivetinho, você começa a ter maior disponibilidade de proteína dentro da cultura. Ali as estratégias de manejo requerem produtos também com perfil diferente, né? Porque você tem grande parte das sojas do terço médio para baixo já desenvolvendo, né, os grãos, e você não consegue ter acesso ali. As ninfas ficam geralmente também escondidas, né? Então você precisa de produtos com características diferentes dentro daquele momento da soja que você está, né? Então você precisa levar isso em consideração, né? Com certeza. Antes disso, também a tecnologia de aplicação, acho que vale a pena pontuar aqui, porque a maioria dos inseticidas, né, eles são translocados via xilema. Sim. Então, ou seja, da onde eles são aplicados, eles só vão para a parte de cima, não para baixo. A maioria deles, né? Então, eu preciso também levar isso em consideração. Mas voltando na questão de ativos ou de produtos, é fundamental isso, né? Quando eu estou com o dossel aberto, eu posso usar produtos que têm, vamos colocar, característica de contaminar o percevejo por contato, né? Ele está exposto, né? Então, consigo usar produtos que eu atingindo ele, né, por contato direto, eu contamino ele e, consequentemente, acaba controlando ele. Quando o dossel está mais fechado, aí fora a tecnologia de aplicação, a minha combinação de moléculas também tem que considerar outra coisa. Porque dificilmente eu vou atingir diretamente o percevejo, tendo o dossel fechado. Ainda mais quando eu tenho problemas com tecnologia de aplicação, né? Então, essa é uma coisa que tem que considerar. E temos que considerar, então, que esse produto, além do contato direto, tem que ter outra forma de contaminação. E aí, por isso, a maioria dos produtos normalmente são associações, né? E tem que ser uma associação muito inteligente, né, para ter efetividade. Então, eu preciso de um produto, que pode contaminar o percevejo por choque, né? Basicamente, aí, talvez, acefatos, piretróides fazem esse tipo de contaminação. Mas a principal forma de contaminar um percevejo é a questão de contaminação tarsal, né? Ou seja, eu aplico um produto efetivo, logicamente, que ele fique aí na superfície foliar. Quando o percevejo caminha por cima dessa folha, ela acaba, através do tarso, digamos, a pata dele, ele acaba se absorvendo esse produto e acaba se contaminando. Então, essa é a principal forma de contaminar um percevejo. Por isso que também tem que olhar, nesse momento,
produtos que tenham essa capacidade de contaminação do percevejo, né? E claro que eu tenho associado a isso, eu quero dar uma sistemicidade, considerando todo o perfil de produtos, lógico, né? E aí eu tenho produtos que também, de certa forma, dão sistemicidade dentro da planta, né? Que também auxiliam. Então, tenho várias formas de contaminar e acho que num período, como a gente comentou aí, dentro do período reprodutivo, eu tenho que considerar isso. Exatamente. Você trouxe de uma forma bem clara, mas resumindo, né? Então, as formas que a gente controla o percevejo, né? Vai ser contato direto, tarsal, que é muito importante, e as formas de contaminação via ingestão dos produtos que são sistêmicos, né? Quando eu tenho uma soja fechada, eu não posso depender apenas de um contato direto, porque de fato você não vai conseguir atingir. Então, a importância da gente usar aí os produtos que têm esse contato tarsal otimizado, que aqui no caso são os piretroides, em sua larga escala, e os produtos que vão trazer essa sistemicidade, que aí são os grupos, o grupo 4 do Iraque lá, que são os produtos neonicotinoides e grupos demais dentro que fazem parte desse grupo. Então, assim, importante aí dos produtos que tem essa combinação, né, Alfred? É inteligente essa mistura e ajuda o agricultor a ter mecanismos de ação diferentes, formas de contaminação diferentes num único produto. Né? Com certeza. Isso é primordial, né? Então, nós já temos dificuldades de atingir o baixeiro. Se eu usar um produto que só tenha contato direto, a chance de eu ter falhas são gigantescas, né? Então, eu preciso trazer eu preciso então conhecer esses produtos, né? O que cada produto faz, como é que ele age, como é que ele contamina e trazer para essa fase. Lembrando que eu tenho ninfa, um pouquinho de ninfa, não deveria ter, mas tem ninfa, né? Então, que está mais no baixeiro. Então, tendo esse produto, principalmente com perfil de contato tarsal, mas também a questão de ingestão, a gente começa a fechar as lacunas e melhorar o manejo. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta, porque o que a gente tem ouvido, discutido muito no mercado, né, é a supervalorização do efeito de choque. Né? A gente abriu o podcast falando que o agricultor, muitas vezes, ele não tem aquela percepção, aquele efeito visual do percevejo. Mas, quando ele faz uma aplicação, ele vai na área. Um dia, 2 dias depois, ali, provavelmente na hora seguinte, ele quer ir lá ver o que está acontecendo. E o que ele vê? Ele vê o percevejo no chão. Opa, então esse produto funcionou. Mas é o que você falou. Esse momento, ele está vendo aquele produto que caiu nas costas do percevejo. Ele está olhando uma fatia pequena de uma peça muito maior, que é o controle que ele vai precisar ter, ou o período de aumentar o tempo de reinfestação, como a gente falou há pouco. Você acha que a gente está supervalorizando ferramentas que promovam esse efeito de choque e menosprezando as outras formas de controle justamente por causa desse efeito visual? Ou você fala assim, não, realmente, a contaminação por contato é super importante, a gente tem que cada vez mais otimizar ela. O que você pensa a respeito disso? Na verdade, é uma pergunta bem interessante. Partindo de tudo que a gente falou, assim, realmente, o choque ele dá o visual. Sim. Ponto. Tá, mas o produtor, ele não vai... Ele só está valorizando, então, o choque e o residual. Exatamente. Ele está desvalorizando isso. Então, eu acho que a gente está dando muito foco para o choque, que é importante, claro, não dá para... Indiscutível. Mas está deixando de avaliar um pouco o residual. E aí, o produtor, assim, ele está esperando para fazer uma nova aplicação quando? Lá quando ele tem uma outra entrada, né? E nesse momento, justamente, onde o residual ele é importante. Tudo bem, talvez eu não vou ter residual de produto de 20 dias. Mas eu tenho diferentes residuais entre produtos. Então, exatamente, olhando só o choque, eu tô penalizando uma parte muito importante, que é a reentrada dele, né? Então, eu estou olhando só para aquilo, eu estou olhando muitas vezes só o controle do adulto, que é fácil de ver, que chama mais atenção. Estou esquecendo da ninfa e estou esquecendo do residual. Então, acho que sim, ele está super valorizando o residual, o choque, e está esquecendo dos outros benefícios dos produtos, que às vezes são até mais importantes. A gente falou. Então, se eu elimino só adulto, eu tenho ninfa, a ressurgência é muito rápida, né, de adulto. E se eu tenho um produto residual, eu estendo isso. Justamente a gente precisa disso para evitar o número de entradas, né? Eu gosto de brincar muito, assim, tentar trazer uma forma mais fácil, né? Seja interações quando eu estou com a força de vendas de algum canal da Damar,
com o time da Damar ou as oportunidades que a gente tem de conversar com o agricultor, e a gente chega nesse nível de conversa, eu gosto de perguntar para o agricultor, o que você comeu no café da manhã uma semana atrás? Provavelmente ele não vai lembrar, mas aquele café da manhã foi importante para a nutrição dele, para o almoço, para a janta, e o fato dele estar aqui hoje com saúde, aquele café da manhã fez parte, né? Sim, sim. Então, assim, o agricultor lá no 14º dia, do 13º dia após a aplicação, ele não lembra, basicamente, o que ele aplicou, né? Mas os efeitos daquilo que ele aplicou, ele vai estar pagando a conta ou ganhando os benefícios disso, né? Sim. A gente falou, nós temos que construir um manejo, né? Exatamente. Então, como é que eu construo um manejo? Não é pontualmente, eu tenho que entender várias coisas e as ferramentas também têm que acompanhar isso. O que eu fizer hoje, o impacto não é só nesse momento, é para daqui a alguns dias também. Então, eu tenho que estruturar isso aí. Por isso que é muito importante, na minha opinião, minha visão, dentro do cenário, produto com residual, ou seja, produtos específicos que tenham esse benefício além do choque. Boa. Isso aí, eu acho que, recapitulando uma pergunta que eu lhe fiz no primeiro podcast, né, que a gente falou sobre lagartas, né, são os drivers, né, são os atributos que um bom produto tem que ter para o controle de percevejo. Ele vai muito além de choque, né, ele vai passar por esse período de controle, ele vai passar por formulação, ele vai passar por diferentes aí, realmente benefícios que a gente tem que levar em conta nesse momento. E avançando dentro desse manejo da soja, né, Alfred, me lembro que quando ingressei nesse mercado, estou um pouco rodado já, né, isso tem uns 12 anos, era o tema do momento, era percevejo, né, falava-se que a praga dos próximos 10 anos seria percevejo, e a gente viu que realmente isso evoluiu muito nesses 10 anos. E me lembro que naquela época já se preconizava muito a atenção, a gente falou aqui então do manejo na fase vegetativa, nessa fase do início reprodutivo, mas falava também da atenção da gente continuar fazendo monitoramento, acompanhamento e o controle de percevejo até as fases finais, né? A gente chamava aquela fase que a soja está lourando no campo. Porque o percevejo ele também ali tem um potencial muito alto de dano, né? Um dano direto no grão. E também já trazer aí para a gente avançar na discussão, a importância dessas últimas aplicações, olhando algo que a gente tem percebido, principalmente quando eu converso com o meu time que está no campo, que é um aumento da população de barriga verde já na cultura da soja, e o quão importante, não só para a soja, mas já pensando na cultura subsequente, naquelas áreas onde a gente tem o milho safrinha, dessa aplicação, desse monitoramento também do barriga verde, para a gente já pegar um gancho e ir avançando no sistema de produção. É legal falar do percevejo de barriga verde, que é uma espécie que realmente está crescendo em importância, né? Demais. Principalmente nessa última safra, o que teve problema com o percevejo de barriga verde foi uma coisa, de certa forma, fora do comum na maioria das regiões, né? Então, realmente, ele está crescendo. A gente falava assim, em termos os dois, percevejo marrom, percevejo barriga verde. Né? Para a cultura da soja, o percevejo barriga verde causa mais dano do que o percevejo marrom. Sim. Então, já é um ponto de atenção, né? Se ele está sobrando lá no final, então eu preciso também olhar para esse cara, né? Segunda coisa, o período de proteção na cultura da soja. Principalmente quando eu falo em semente, ele vai praticamente até o final do ciclo, né? Picadas reduz o vigor da semente, reduz a germinação, né? Então, preciso olhar isso. E o mais importante é conhecer o sistema, né? Então, o que aconteceu provavelmente com o percevejo de barriga verde? A gente foi selecionando ele, né? No passado, a gente falava assim que os quistos, percevejo marrom, precisava de mais dose de um inseticida do que o percevejo barriga verde. Isso mudou ao longo do tempo. Hoje nós precisamos já de mais dose, vamos colocar assim, mais ativa para controlar o percevejo barriga verde do que o marrom. Então teve uma mudança aí de cenário, inclusive de performance, não performance, mas assim, de necessidade de cada produto ser ajustado dentro de uma estratégia mais ampla. E aí nós temos o sistema nosso, né? Então, se eu tenho um milho pós-soja, eu já começo a considerar então essa praga como uma praga de sistema. Aí você talvez possa me perguntar, mas o que é mais importante, né? Será que eu olho na soja, o óleo para o milho, né? Então a gente nunca pode menosprezar o manejo dentro da cultura principal. Então eu não posso deixar de olhar para o manejo dentro da cultura do milho. Essa estratégia ela é mais importante do que olhar o manejo na cultura da soja. Mas o que nós temos visto, sim, e aí é uma questão de escolher a ferramenta correta, porque eu estou aplicando no momento da dessecação, no momento dessa soja, eu tenho que ter produto com registro para isso, então eu tenho limitação de produtos,
e eu vou saber que esse produto ele vai agir por 2 dias, 3 dias e acabou. Então realmente aquele choque e acabou, né? Então ali eu não estou mais vendo residual. Então essa estratégia ela é importante para esse cenário de manejo de sistema. Mas nunca deve... Se eu for escolher assim, ou eu aplico na soja para diminuir a população, ou eu aplico dentro do milho. Com certeza eu vou aplicar dentro da cultura do milho. Isso é primordial. Só que você vai construindo o manejo também, né? Então, se eu tenho a população já na soja, contanto isso for viável, eu já posso inserir uma ferramenta de manejo lá para esse milho, a hora que ele for plantado, emergir, para ele sair, arrancar, digamos assim, numa condição de menor pressão de pragas. Né? Claro que tem o tratamento de semente, tem outras ferramentas, mas a gente vê assim, nos ensaios que se eu aplicar na soja, sim, eu reduzo um pouquinho o dano dentro da cultura do milho. Né? Por quê? Porque eu tenho justamente uma praga de voos curtos, então ela não vai migrar para áreas externas, né? Então ela vai ficar dentro daquele talhão lá, né? Então eu sei que se eu não controlar a praga agora na soja, provavelmente eu vou ter que controlar ela no milho, né? Então eu posso antecipar um pouco se eu tiver a pressão dessa praga dentro da cultura, né? E aí, né, esse período crítico de controle, seja no terço, vamos falar, nos últimos dias ali da soja, a colheita, o plantio do milho e a emergência do milho. Aqui pensando no sistema milho safrinha, né, milho segunda safra. Nesse momento, a gente tem um uso intensivo de maquinário, né? Porque você está fazendo várias operações simultâneas num momento muito curto e que o percevejo realmente está migrando de uma situação de soja para uma do milho, seja no talhão do lado ou no mesmo talhão. A gente vê também muitas aplicações sendo feitas logo após a semeadura, a hora que a plantadeira passou, ou aplicações cobrindo a palhada. Qual é o seu entendimento sobre essas aplicações logo nesse momento, né? No momento do plantio, pré-emergência da cultura? A gente tem lá como o famoso milho palito, né? Como aquele preconizado com aquele controle inicial, mas e antes da emergência? Você entende que esse momento aqui também é crucial? Eu acho que aí parte muito da minha condição. Acho que não tem uma receita de bolo com pronto, certeza, né? Então, se a população estiver muito alta, fora do controle, talvez eu faria isso. Agora, assim, a pergunta, talvez é uma pergunta para refletir, mas nesse momento eu estou aproveitando ao máximo o meu inseticida? Será que se eu esperar... Eu tenho tratamento de semente, então eu tenho já uma garantia lá na semente. Sim. Será que, se a minha condição estiver tranquila, eu não posso atrasar um pouquinho essa aplicação e usufruir o bom do produto, que é o sistemicidade, né? Se eu escolher essa ferramenta. Então, acho que fica uma reflexão. Nem sempre essa aplicação na palhada vai ser importante, né? Então, acho que não tem uma receita. Agora, sim, se eu tiver uma população muito alta, eu não arriscaria em deixar a sorte lá para frente. Por quê? O que você falou, operacional. Nesse momento ele está dessecando soja, nós estamos já plantando milho, é um caos dentro da propriedade em termos de logística. Então, às vezes eu preciso realmente olhar uma necessidade e uma capacidade que eu tenho, porque o pior, se eu não fizer, é na palhada, digamos assim, é esperar, daí não conseguir fazer por uma questão de clima, de operacional, e atrasar essa aplicação dentro do milho. Né? Então, acho que e daí o prejuízo é imenso, né? Então, eu acho que cada propriedade tem que entender isso dentro da sua capacidade, dentro de clima, né? Tem anos mais chuvosos, anos mais secos, né? Então, em algum momento, sim, eu vou precisar adiantar isso e controlar na palhada, sabendo que talvez eu não vou explorar ao máximo o meu produto, né? Meu inseticida. Em outros momentos, se eu estou mais tranquilo, se eu estou plantando uma área menor de milho, que eu tenho a logística, talvez eu possa esperar um pouquinho mais e ter esse benefício do inseticida mais completo. Legal. E você falou aí do tratamento de semente, né? Então vamos esperar esse momento, eu tenho o tratamento de semente. Quanto eu posso confiar, Alfred, no seu entendimento, no tratamento de semente, né? Ele tem que estar lá, ele é fundamental, mas o quanto confiar nele? Ele é um seguro, né? Eu sempre falo que é um seguro. É necessário, ponto, né? Sim, indiscutível, isso é indiscutível, né? Mas não, ele não é para nenhuma das pragas, ele é normalmente o que a gente vê assim, ela é importante, faz parte da estratégia, mas
as aplicações, os complementos, eles são mais importantes. Mas o tratamento de semente justamente dá essa flexibilidade inicial. Se eu precisar atrasar a aplicação, eu tenho uma garantia já na semente. Então, a planta ela emerge, ela nasce protegida, né? Eu acho que é mais esse conceito. E a partir daí, se eu não conseguir por algum motivo fazer essas aplicações, fazer essas complementações, eu tenho um seguro nesse momento. Esse é o meu entendimento de tratamento de semente. Por isso que ele é fundamental. Legal. Então, plantamos, fizemos tratamento de semente, emergiu. Aquele percevejo, seja ele barriga verde, seja ele percevejo marrom, seja o verde, que nós nem entramos no mérito ainda do verde pequeno, né, que também são importantes, mas em menor incidência, né? mais regionalizados. Mas eu tenho ali milho palito. O que você entende que é crucial dali da gente pensar para frente, né? E aqui vamos deixar o foco no percevejo. Eu sei que a gente vai sobrepor isso daqui no próximo episódio, a hora que a gente for falar de cigarrinha, para a gente pensar um pouco no espectro. A gente vai fechar essa conversa lá, botando cigarrinha como cereja do bolo. Então, próximo episódio de cigarrinha, a gente vai finalizar essa conversa aqui, mas com foco no percevejo. O que você olha aqui em termos de perfil de produto? O que a gente precisa pensar aqui em termos de o que o produto precisa entregar? Então, assim, uma coisa é aplicar na palhada, que talvez é um produto, né? Sim. Agora, quando eu estou aplicando dentro da milho emergido, novamente, sistemicidade, eu acho que precisa. Tudo isso que a gente falou já para o cenário de soja. E sim, eu acho que você já deixou a deixa, né? Eu acho que temos várias outras pragas que tem que fazer parte dessa estratégia de manejo, né? Uma delas é a cigarrinha. Então, nessa fase, o milho também está suscetível ao ataque de cigarrinha e contaminações, consequentemente, por molicutes e vírus, né? Então, eu preciso também fechar esse leque para as outras pragas e aí eu preciso usar um produto efetivo para ambas as pragas. Acho que esse é o grande espectro naquele momento onde eu tenho as duas pragas, né? Então, lá, percevejo, eu vou controlar até V4. Então, nesse momento, eu também preciso olhar tanto cigarrinha quanto para percevejo. Eu começo a estruturar meu manejo dessa forma para contemplar um cenário de pragas como um todo, né? Aqui eu acho que o agricultor está olhando muito nesse momento do milho para o acefato. O acefato é uma molécula importante e essencial no manejo, né? Mas fazer o bom uso do acefato nesse momento, o uso inteligente, isso. Não esquecendo a residualidade, né? Então, produtos que entreguem também residualidade para o agricultor, isso. Né, Alfred? Então, um acefato isolado numa primeira aplicação dentro da cultura, talvez não é o melhor momento para colocar o acefato, né? Ali eu vou explorar. Ali o percevejo é muito importante. Claro que o acefato pega percevejo, mas eu tenho produtos muito melhores nesse cenário de percevejo, cigarrinha nesse momento inicial, do que para frente. Então, vou deixar talvez o acefato para uma segunda aplicação e não na primeira, né? Sim. Um palitinho. Sim. Eu acho que esse é um ponto que você sempre traz, né? Importante para o entendimento, né? É aquela situação, eu chego, olho na lavoura e o que eu tenho? Qual é a forma que meu produto funciona e como eu posiciono, né? Mas a gente tem visto, de fato, um uso muito grande de acefato em momentos onde o acefato não é a melhor ferramenta que o cara tem. Apesar de, indiscutivelmente, o acefato ser essencial no manejo e a Adamar tem essa ferramenta no portfólio dela. Bom, a gente faz ali, estamos no milho palito, seguimos, né? O percevejo ele vai mesmo criar danos só até o milho se estabelecer lá no V4? Eu posso dormir tranquilo depois que o meu milho chegar ali no V4 fazendo essas aplicações? Eu não sei exatamente se é uma mudança de característica de híbrido ou não, mas trabalhos novos avaliando esse tipo de... até quando que vai... A pergunta sempre é até quando que vai o dano, né? Então, tem trabalhos novos surgindo aí dentro dessa linha. A gente vê que sim, os maiores danos são até V4, né? Então, assim, ali é essencial. Ali é essencial mesmo, né? Mas alguns trabalhos novos têm indicado que esse dano começa a evoluir um pouco mais para dentro de até V6, assim, sabe? Então, não tão danoso quanto os ataques na fase inicial, mas eles acabam tendo um dano sim já dentro desse período mais avançado no vegetativo. E aí quando você fala de dano, você está falando de dominação de planta, falta de estabelecimento de planta, danos tradicionais ou danos diferentes? Não, estamos falando mais não mais questão de
mais dano na área foliar pela ingestão de toxinas, etc., estilete, né? Muito menos a questão de plantas dominadas. Entendi, Isso é um dano na parte inicial, né? Isso não está assim, tem alguns trabalhos, como eu falei, surgindo nessa linha, acho que vai ter muita discussão em cima disso, mas a gente já vê que alguns trabalhos mostram essa preocupação com a janela de proteção um pouco maior. Mas, claro, assim, isso é um problema? Não, acho que tem a cigarrinha, a necessidade de controle da cigarrinha, acho que vai, de certa forma, estar contribuindo para essa proteção por um período maior também, né? Eu acho que no próximo episódio a gente vai discutir bem isso, né, Malandrino? A gente ainda deve falar bastante sobre cigarrinha, vamos falar sobre as chamadas pragas secundárias também, vamos voltar a falar de milho lá, falando do pulgão, que também vai estender esse período de controle, mas para a gente ir fechando esse bate-papo sobre percevejos, olhando um pouquinho também, como você falou, de novas tendências que têm surgido, né? Como você vê as novas tendências para manejo de percevejo? E aqui mesmo uma pergunta bem aberta, você acredita que a gente vai ter melhoras significativas em monitoramento? Assim como a gente tem lá as biotecnologias para controle de lagartos, você acredita que a gente vai ter isso no cenário de curto, médio prazo? Biotecnologias nos auxiliando? O que o agricultor pode esperar aí do futuro para o controle dessa praga que hoje ainda tira o sono dele? Eu acho assim, não existe nada assim, pelo menos a curto prazo, bem estabelecido, né? Isso, claro, provavelmente são segredos industriais ainda, mas a gente sabe que o pessoal está trabalhando, principalmente olhando biotecnologia de uma forma geral, seja transgenia geral, seja através de outras técnicas de melhoramento, através da biotecnologia. Acho que tem um esforço grande aí dentro desse cenário, sabe? Então, em algum momento, provavelmente a gente vai ter alguma coisa. Quando? Não sei. Vai ser efetivo? Também a gente não sabe, que são, como eu falei, talvez sejam mais segredos industriais nesse momento. Mas com os avanços cada vez melhores, mais rápidos com CRISPR, tudo isso, acho que isso está um pouco mais próximo do que estava lá, talvez há 5, 6 anos atrás, né? Então, isso evolui. Acho que evolui um pouco a questão de biológicos também. A gente tem que olhar isso dentro do sistema. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, acho que dentro do manejo de cigarrinha. Mas acho que tem uma evolução no segmento de biológicos muito, muito expressiva. Seja microparasitóides, macroparasitóides, com algum uso. Tem coisa mais pontual, tem coisa mais larga escala. E essa evolução, acho que a gente vai partir aí, não mais para a aplicação de micro-organismos que precisam colonizar o inseto para daí realmente controlar ele. A gente vai partir muito para, acho que é um médio prazo, diria assim, para metabólitos produzidos através de micro-organismos. Exato. Acho que esse vai ser o grande pulo, o grande ganho dos biológicos na minha visão. E espero que percevejo seja uma dessas linhas, né? A gente fala muito em lagarta, fala muito em cigarrinha, então talvez em algum momento esses metabólitos também vão começar a contribuir para esse manejo. Acho que a gente pode esperar muito esse segmento aí no futuro. Claro, acho que todas sendo ferramentas complementares, né? Acho que nessa luta aí para combater percevejo, todas as oportunidades que a gente tem de somar forças, né, Alfred? Seja biotecnologia, seja metabólico, seja biológico, seja controle químico e seja um último ponto aqui, que é a formulação disso tudo, né? Então, de novo, a importância de formulação, de deixar o ativo ou deixar qualquer indivíduo biológico ou metabólito no lugar certo, pelo tempo certo, no momento ideal. Então, assim, né, a tecnologia de aplicação é um complexo muito grande que vai levar o sucesso do manejo de percevejos e do agricultor adotando essas tecnologias. Eu acho que, para fechar o nosso episódio de percevejos, e a gente poderia falar pelo menos mais 1 hora de percevejo aqui com facilidade, dada a complexidade que o manejo tem para o agricultor, mas a gente passou a importância da gente olhar percevejo desde a dessecação, seja no milho verão, seja na soja, na implementação, a soja implementada, colhida, a entre safra, né, o momento de colheita de soja, plantio de milho safrinha, o estabelecimento do milho safrinha até V6, V8 para pendoamento, né? E a gente ainda nem falou de cigarrinha, nem falamos de outras pragas. Então, você vê a plasticidade que o percevejo tem, a necessidade que ele tem que ter das nossas atenções
e que isso tem que ser ali no top prioridades de todo mundo que está no campo recomendando, de todo mundo que está no campo estudando e todo mundo que tem a oportunidade de conversar com o agricultor. Atentar. Agricultor, preste atenção. Isso aqui é um problema muito mais sério do que aquilo que você tem tomado. Apesar de você ter tomado bastante cuidado, mas precisamos muito mais ainda. Né? Eu acho que essa é a minha consideração final e fica à vontade de vocês para fazer as considerações de vocês. Eu acho que você resumiu tudo, né? Acho que percevejo, a gente tem que parar de correr atrás, Isso. de tentar controlar grandes populações, entender a dinâmica da praga, entender as ferramentas e trazer isso de uma forma conjunta para dentro do meu sistema. Lindo. Associando assistência técnica, produtor, indústria, pesquisa, para um caminho em comum. Show. Isso aí. Passei por todos os pontos que eu tinha notado, mas agradecer o Alfred, agradecer o Malandrino por mais um bate-papo construtivo, né? Acho que, de certa forma, estamos agregando um pouco mais de informação aí para os nossos ouvintes. E deixar o convite, a série não acaba por aqui, no próximo podcast a gente vai falar sobre o manejo talvez aí da praga do momento, né? Que é cigarrinho e milho. Então continue nos acompanhando nas redes sociais, no Spotify, ou seja, aí no seu aplicativo favorito, mas fique conosco e nos aguarde aí na próxima gravação. Um abraço e até a próxima.